Promessa e obediência. Tem que obedecer para que a promessa seja cumprida? A obediência é um fator realmente determinante para a pessoa alcançar algo a ela prometida? Para que a pessoa alcance a graça que ela está precisando? Pois bem, esse é o assunto de hoje. Promessa e obediência. Nós estamos aqui no canal Ensino e Palestra para mais uma aula. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo, você está no canal Ensino e Palestra. Nós aqui no canal Ensino e Palestra trabalhamos com a Palavra de Deus, estudamos a Palavra de Deus, a bendita, maravilhosa, gloriosa, suprema, magnífica, superlativa, absoluta, contemporânea, inerrável, infalível, inefável, maravilhosa Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com conhecimento específico das Santas Escrituras. É muito bom ter a sua companhia. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas a você. Aqui nós estamos trabalhando com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste quarto trimestre de 2024 nós estamos falando sobre promessas. Nós estamos estudando as promessas de Deus. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, um renomado comentarista da CPAD, um ilustre pastor que sempre traz lições extremamente pertinentes. E nesse quarto trimestre, o pastor Elinaldo está nos ajudando a entender a importância das promessas e também a maneira de nós tomarmos posse dessas promessas. Vamos juntos? Vamos para mais uma aula. Vamos para a aula número 4 aqui no Ensino e Palestra. Lição número 4. Promessa e obediência. Na nossa revista você tem o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, mas antes disso eu quero fazer aqui com você a leitura do texto áureo, que está lá no livro de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Palavra do Senhor Jesus. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1, depois versículos 9 ao 12, e ainda na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Nós hoje vamos falar um pouco sobre as promessas. Conforme nossa leitura bíblica em classe, o Senhor falou: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Mas nós já estamos aqui no primeiro tópico, obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto de Horebe. Segundo, o concerto nas campinas de Moabe. Terceiro, as promessas provenientes da obediência. Vamos então focar aqui no nosso texto lido. Na verdade eu não li, eu citei ele, mas é importante que você faça a leitura, é importante que você leia a leitura bíblica em classe, porque vai contextualizar o tema de hoje. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Mas antes de analisarmos esse texto, e vamos fazê-lo em seguida, eu quero aqui contextualizar, eu quero definir com você o termo aliança, ou também chamado de pacto. Os pactos ou alianças de Deus para com o homem. Pacto também pode ser compreendido como aliança. Aliança é sinônimo de pacto. Aliança é um pacto firmado por Deus para com o homem e revela o que ele, Deus, fará pela humanidade. Cada aliança revela princípios pelos quais Deus se revela com o homem. O homem pode, usando o livre-arbítrio, aceitar ou não esse pacto proposto por Deus. Nós temos o primeiro pacto, pacto adâmico, feito com Adão e Eva depois de sua desobediência. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 ao 19.
Depois nós temos o pacto noético, ou aliança noética, que foi feita com Noé. É um pacto, é um feito, é uma aliança que foi feita depois do dilúvio. Está em Gênesis capítulo 8, versículos 20, e depois lá no capítulo 9, versículos 1 ao 17. Nesse pacto fica afirmado que Deus não amaldiçoaria mais a terra. Deus não feriria mais todo ser vivente. Enquanto durasse a terra, haveria sementeira, ceifa, dia, noite, frio, calor, verão e inverno. Os animais começaram a ter medo do ser humano. O homem dominaria sobre eles. A carne foi introduzida na dieta humana. Tudo isso aconteceu lá no pacto noético. Depois nós temos um outro pacto, ou uma outra aliança com Abraão. A aliança abrâmica, ou o pacto abrâmico. Foi confirmado a seu filho Isaque e também a seu neto Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Depois, capítulo 26, versículos 1 ao 5. Depois nós chegamos à aliança mosaica, ou pacto mosaico. Claro, foi feito com Moisés depois do Êxodo. Está lá em Êxodo capítulo 20. Depois do pacto palestínico, feito com Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 ao 10. E ainda o pacto davídico, ou aliança davídica, que foi feita, claro, com Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 4 ao 17. E o novo pacto, a nova aliança, corresponde ao período que seguirá a manifestação de Cristo. Está em Hebreus, capítulo 8, versículos 7 ao 13. Bom, voltemos então ao texto de nossa leitura bíblica em classe. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Existe aqui uma contrapartida, uma exigência a ser obedecida. A fidelidade ao propósito da aliança. Deveria então existir uma obediência. O povo deveria fazer o que Deus estava determinando. Não era uma obediência servil, porque uma obediência servil não teria uma premiação para o cumprimento do pacto. E no texto que nós lemos, vimos que a obediência aos propósitos da aliança traria prosperidade, traria bênção sobre o povo caso esse obedecesse. O tema da aula de hoje é exatamente obediência. E esse é um dos pontos determinantes para se alcançar alguma graça divina, ser obediente. Obedecer aos ditames da palavra de Deus, obedecer às leis, obedecer às regras de convivência em sociedade. Dentro também da leitura bíblica em classe, nós encontramos um outro texto. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-o sob juramento. O pacto de Deus era com todo o povo e não somente com a liderança. Deus queria todo o povo unido em um só pensamento, em uma só disposição, em uma só afirmação: obedecer o seu Deus, fazer a sua vontade, receber a graça dele, receber a proteção dele. Proclamamos o seu senhorio perante as demais nações. Era isso que a nação de Israel deveria fazer: proclamar o senhorio de Deus diante das demais nações. Hoje quem faz essa proclamação é a igreja. A igreja faz essa proclamação. A igreja faz, mas a igreja, nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, não está substituindo Israel. Ela está fazendo o seu papel, a ela atribuído. A igreja está proclamando o evangelho. O que Deus queria com o seu povo? Que ele proclamasse o seu senhorio. Que eles tivessem uma sintonia fina com aquele que governa o universo. Mas, governando o universo, ele escolheu um povo peculiar, dando a este povo a classificação de povo especialmente escolhido. Deus não queria serviçais obedientes.
Ele queria seres livres, com disposição para obedecer e ter um relacionamento, não de escravos, não escravidão, não servidão, mas um relacionamento íntimo com um Deus, com o seu Deus, com o Pai da nação de Israel. Ainda na leitura bíblica em classe, nós temos um outro texto que me chama a atenção. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Permita aqui uma analogia. Deus está propondo um contrato. Existem cláusulas a serem obedecidas. Existem cláusulas nesse contrato, pontos determinantes a serem obedecidos. O Supremo Deus, ele estava colocando tudo às claras, tudo de forma clara e transparente. Nesse contrato não existiam letras miúdas, quase ilegíveis. Eram, permita-me aqui a analogia, letras garrafais, completamente legível e inteligível. É claro que o pacto, que a aliança, ela era feita de forma oral. Era feita através da fala, era feita através dos mandamentos dados a Moisés. Mas estou fazendo aqui uma analogia. Todos os pontos, todas as cláusulas eram perfeitamente delineadas. E uma vez obedecidas essas cláusulas, os termos desse pacto, o povo receberia vitórias, alegrias, proteção, vida plena. O contrato de Deus com seu povo deixava claro o que aconteceria caso o povo obedecesse e o que sucederia caso o povo desobedecesse. Bênçãos sobre os obedientes e maldições sobre os desobedientes. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, você lê essa passagem. Deus era justo e por isso falou justamente o que iria ocorrer em cada decisão que o povo tomasse. O povo judeu pecou. O povo judeu serviu outros deuses. O povo judeu ultrajou o pacto que recebera. O povo judeu foi infiel e ingrato. Deus sempre teve um conturbado relacionamento com o seu povo. O Senhor usou diversos profetas, como por exemplo Elias, Isaías, Jeremias, Oséias, para falar com sua nação eleita. Mas essa nação, em inumeráveis ocasiões, não lhe dava ouvidos e, em muitos casos, lhe deu as costas, como está lá em Jeremias 2:27. Deus compara a desobediência do seu povo à prostituição, conforme nós lemos em Jeremias 3, 1 e 2. Tanto Judá como Israel sofriam do mesmo mal, a desobediência. E no livro de Jeremias, Deus faz severas advertências a seu povo. Deus fala que Israel se prostituiu com a madeira e a pedra. O Senhor fala aqui sobre a adoração por parte do seu povo. A adoração a outros deuses. A adoração a deuses estranhos e suas representações artísticas, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 9. Ali em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, fala assim, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediente é aquela pessoa que contraria as regras, que costuma desobedecer a ordem estabelecida. Aquela pessoa que desvia-se do que é correto, que insurge contra a liderança, que insurge contra o próprio Deus. Deus está no comando de tudo, mas o espírito chamado Satanás tem enganado a muitos e feito com que muitas pessoas se rebelem contra Deus. Aqui na revista nós temos dois conceitos. Nós temos o conceito de Horebe ou Aliança de Horebe, também pode ser chamada de Aliança do Sinai ou Aliança Mosaica. O pacto feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, são reavivados nesse conceito, nessa aliança. Essa aliança seria estabelecida sob uma condição, ou seja, aqui nós vimos que ela é condicional. E qual é a condição?
obediência. Exatamente o tema da lição de hoje. Obediência seria o condicional. Caso obedecesse, a nação de Israel seria abençoada. Caso contrário, receberia maldições. Era, pois, uma aliança condicional. A obediência era a condição para que essa aliança tivesse validade. Deus, em sua presciência, sabia muito bem que o povo iria falhar, que o povo iria voltar atrás. Mas o Senhor estava decidido a nunca abandonar o seu povo. E aqui nós reiteramos que esse povo, a nação de Israel, continuava vívido nos planos de Deus. A chamada doutrina da substituição, que diz que Deus teria substituído o seu povo, povo de Israel, e adotado a igreja no seu lugar, é a chamada de doutrina da substituição. A igreja hoje é o chamado Israel de Deus. As promessas feitas a Israel, por Israel ter negado apresentar-se a Deus conforme nação eleita, apresentar-se a Deus conforme uma nação requisitada, apresentar-se a Deus como sacerdotes, santos sacerdotes de Deus. Por isso o povo de Israel, as pessoas, a nação de Israel, então perdeu o direito, perdeu a prerrogativa, e agora a igreja abarca essa prerrogativa, a igreja abarca essa titularidade de ser igreja de Deus e o novo Israel. Nós não estamos substituindo Israel. A igreja não é substituta de Israel. Nós negamos essa chamada doutrina da substituição. Não existe substituição a Israel. A nação israelita continua como povo amado, como povo distinto, como povo de Deus. Essa nação jamais foi abandonada por Deus. E Deus jamais irá abandonar essa nação. A aliança mosaica, ela é importante que se diga, era baseada em obras. Dependendo do que o povo fizesse, dependendo do seu posicionamento, ela seria uma aliança abençoadora ou não. O concerto de Moabe ou aliança de Moabe é mais uma aliança a que o pastor Linaldo Renovato se refere na lição de hoje. É a aliança da terra. A aliança palestiniana é o desdobramento da aliança abrâmica, porque Deus prometeu uma terra para Abraão, Deus prometeu uma terra para Isaac, Deus prometeu uma terra para Jacó. E essa terra, a posse dessa terra, é o concerto de Moabe ou aliança de Moabe. É a posse da terra, é uma aliança incondicional, não tem nenhuma condição a ser observada. Deus promete reunir Israel em sua terra em um futuro escatológico. Muitos anos já haviam passado depois do concerto de Horebe, e muitos dos peregrinos já haviam morrido no deserto. A desobediência e a falta de comprometimento com Deus. A murmuração havia ceifado a vida de muitos ali. Agora, uma nova geração estava pronta para entrar na terra prometida e precisava ter um concerto, selar um concerto, um pacto com Deus. E esse concerto divide as bênçãos e as maldições. Interessante que as bênçãos elas foram proferidas no monte chamado Gerizim, e as maldições foram proferidas em um outro monte, no monte chamado Ebal. Um monte onde havia ali a proclamação de bênçãos, de alegrias, de gozo, de felicidade, e outro monte onde foi feita a proclamação de maldição, castigo, severidade. Obediência e desobediência é o que vai definir qual dos montes vai ter a promessa positiva ou negativa para o povo. O pacto de Deus para o povo. Caso obedecesse, bênção. Caso obedecesse, maldição. Esses são os dois concertos que o pastor Elinaldo Renovato cita na lição de hoje, que está chegando agora no segundo ponto, segundo tópico, a obediência do Novo Testamento. Um novo concerto, Jesus Cristo mediador, obediência do novo concerto. Na leitura bíblica em classe, nós ainda lemos: agora, porém,
O ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Está lá em Hebreus. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O Senhor Jesus é o cumprimento da plenitude dos tempos. Ele é o mediador de uma aliança superior, uma definitiva aliança, um pacto para a eternidade, um novo concerto, já que o anterior, feito com a nação de Israel, havia sucumbido pela falha do próprio povo. Jesus Cristo é o nosso mediador, sem sangue de cordeiro, sem sacrifício de animais inocentes, sem intermediação do sumo sacerdote, somente Cristo e a ação do Espírito Santo na vida dos salvos. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos ajuda a apoderar-nos das bênçãos. O Espírito Santo nos previne das maldições que podem vir. O Espírito Santo nos previne para que nós não façamos o que é errado, para que nós não façamos o que não é esperado, para que nós não façamos algo que fira a soberania de Deus. O Senhor Jesus é o cumprimento da plenitude dos tempos. Ele é o mediador de uma aliança superior, uma definitiva aliança, um pacto para a eternidade, um novo concerto, já que o anterior, feito com a nação de Israel, havia sucumbido pela falha do povo. Tanto o concerto de Moabe como o concerto de Horebe, ambos acabaram sucumbindo perante o dolo do povo. E Deus agora, na pessoa de seu Filho, na obra de seu Filho, ele propõe uma nova aliança. Uma aliança maravilhosa, uma aliança gloriosa, uma aliança onde eu e você somos os protagonistas. E o Espírito Santo é o fiel condutor, é a linha condutiva. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a tomar posse dessa aliança, já a partir de nós aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, quando o Espírito Santo nos convence, quando o Espírito Santo nos faz entender que é a melhor opção a fazer, que é o melhor a fazermos para as nossas vidas, para a nossa saúde espiritual, e ele a partir dali começa a trabalhar nessa aliança. E ele, a partir de agora, começa a trabalhar nesse concerto. O cumprimento da plenitude dos tempos na vida, na obra de Jesus Cristo. O terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro, bênçãos espirituais. Segundo, justiça e paz. Terceiro, alegria no Espírito Santo. Interessante a abordagem do pastor Linaldo Renovato aqui para bênçãos espirituais. No Novo Testamento, diz ele, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Como nós falamos aqui, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender, a compreender, a obedecer, é quem nos guia, é quem nos protege e é quem vai nos levar ao encontro de Cristo. É o Espírito Santo que faz parte desse concerto maravilhoso. Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade trabalhando nesse novo concerto para com a humanidade. Depois o pastor Linaldo fala também sobre justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo. Agora o pacto, agora a aliança com Cristo faz com que nós tenhamos a necessidade imperiosa de obedecer, para que nós, obedientes, sigamos a Cristo, sejamos salvos por Ele e prossigamos em sua companhia até a sua volta, para que, enfim, nós possamos tomar posse da maior de todas as bênçãos que dia após dia nós cultivamos, a nossa salvação. E aí, com a nossa glorificação, conforme nós vimos na lição anterior, nós estaremos em um outro plano, nós estaremos em uma nova dimensão. O nosso corpo, então, será semelhante ao corpo de Cristo.
A nossa glorificação é o estágio final da nossa vida espiritual, conforme nós vimos na lição anterior. E tudo isso é conduzido, tudo isso é feito através da obra imprescindível do Espírito Santo. E o pastor Linaldo fala aqui sobre a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Somos alegres, somos felizes, somos festivos porque temos a Jesus Cristo. Melhor presente não existe. Temos a salvação, melhor presente não existe. Aliás, na próxima semana nós vamos falar exatamente sobre a promessa da salvação. E esta promessa que nós, dia após dia, cultivamos, dia após dia, com alegria, com prazer, é claro que com lutas, problemas vêm, problemas vão, dificuldades vêm, dificuldades vão, um muro se levanta, nós derribamos em nome de Jesus e assim nós vamos prosseguindo a nossa vida, o nosso cotidiano, até nós chegarmos à glorificação do nosso corpo, o último estágio da nossa vida espiritual, conforme vimos na semana passada. Aí nós teremos um corpo semelhante a Jesus, aí nós estaremos definitivamente salvos. Porque a nossa salvação, ela é todo dia, cada instante, a cada momento alimentada, regada. Mas ela pode ser perdida, caso nós venhamos a nos desviar, usando o nosso livre-arbítrio. Mas que esse livre-arbítrio seja utilizado para que nós possamos passar os dias, as semanas, os meses, os anos esperando a volta de Cristo, trabalhando, fazendo bem, ajudando as pessoas, ajudando a nós mesmos, cultivando a nossa vida espiritual, para que um dia nós tenhamos então a vitória absoluta e completa com Jesus Cristo. Essa foi a abordagem da lição de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Se gostou, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e que vai ser uma grande bênção para nós. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.